O som da chave girando na fechadura sempre trazia a Matilde uma sensação de conforto, uma espécie de alívio que marcava o fim do dia e o regresso ao lar. Mas naquela tarde, ao abrir a porta da casa de sua família em Vila Nova de Gaia, algo parecia diferente. O ar estava denso, carregado de uma presença invisível que ela não conseguia identificar. Deixou a mala de couro castanho sobre a pequena mesa do hall de entrada e deu um passo hesitante para dentro, tentando decifrar o que estava errado. O silêncio envolvia tudo, mas não era aquele silêncio caloroso e acolhedor a que ela estava acostumada. Era um silêncio estranho, pesado, como se segredos se escondessem em cada canto da casa. Matilde caminhou até a sala e lá estava ele, o pai, Antônio, sentado no sofá antigo de veludo bordô. Não estava a ver televisão nem a ler o jornal. Apenas permanecia ali, com os cotovelos apoiados nos joelhos e os olhos fixos numa velha caixa de cartão pousada sobre a mesa de centro. Ao lado, uma mala semi-aberta deixava à mostra roupas cuidadosamente dobradas. A cena atingiu Matilde como um banho de água fria, mesmo que ela não quisesse aceitar. A sua mente começou a preencher os vazios com suposições que preferia não explorar. O que está a acontecer? Perguntou, finalmente, com a voz ligeiramente trêmula, pouco preparada para a resposta, mas precisando desesperadamente de saber. Antônio levantou os olhos lentamente. Os seus olhos, sempre serenos, agora pareciam procurar palavras que não queria pronunciar. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente falou: a tua mãe e eu, precisamos de um tempo separados. Foi como se o chão cedesse por baixo dos pés de Matilde. Separados? Os pais dela não podiam separar-se. Eles eram o pilar da sua vida, o exemplo de estabilidade. Sempre acreditara que as discussões ocasionais faziam parte da normalidade em qualquer casamento, mas aquelas palavras mudaram tudo. Sentiu-se como se o solo tivesse desaparecido sob ela. Quis perguntar o porquê, gritar para que resolvessem os problemas, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, dirigiu-se ao quarto, fechou a porta e deixou-se cair na cama. A sua mente era um turbilhão de pensamentos caóticos. Como poderia estar a acontecer aquilo? A sua ideia de família, o seu refúgio, estava a desmoronar-se diante dos seus olhos. A noite foi uma das mais longas da sua vida. Não conseguiu dormir, a cabeça revivia momentos felizes, os jantares em família, as tardes a ver filmes juntos, as risadas na cozinha enquanto preparavam a comida. Em que momento tudo deixou de ser real? Sentiu-se traída, como se toda a sua vida fosse uma mentira. Mas, acima de tudo, sentiu-se perdida. A casa que conhecia já não era um lugar seguro. Apesar de não saber o que viria a seguir, uma coisa estava clara: aquela tarde marcava o início do fim. A casa parecia mais vazia naquela noite. Embora soubesse que a mãe chegaria tarde, a sensação de solidão era diferente. Matilde ficou no quarto, deitada a olhar para o teto, enquanto o relógio avançava. As palavras do pai ecoavam-lhe na mente: precisamos de um tempo separados. Uma parte dela não queria acreditar. Queria encontrar uma explicação para tudo aquilo. Mas qual? Quando ouviu a porta principal abrir, permaneceu imóvel. Reconheceu os passos ligeiros e quase imperceptíveis da mãe, Helena. Levantou-se da cama e, silenciosamente, dirigiu-se ao corredor. Algo a impulsionava a ouvir, como se a sua mente precisasse montar um puzzle para compreender o que se passava. Do seu esconderijo, conseguiu ouvir as vozes na sala. Antônio tinha esperado que Helena chegasse para falar. Não podemos continuar assim, disse Helena num sussurro cansado, quebrado. Tentamos, mas não resultou, respondeu Antônio. Havia algo estranho no tom dele, algo que Matilde não reconhecia. Como se falasse com uma desconhecida e não com a mulher que sempre considerará sua inseparável companheira. Ela sabe, sente, acrescentou Helena. O peito de Matilde apertou-se. Estavam a falar dela. Não conseguia suportar ouvir mais, mas também não conseguia mexer-se. É o melhor para todos, concluiu Antônio. A voz dele não tinha convicção, aquelas palavras soavam vazias, como se repetisse algo em que não acreditava. Matilde não compreendia como algo que estava a destruir a sua família podia ser o melhor para todos. Permaneceu paralisada, mas o coração queria fugir dali. Quando a mãe se moveu e os passos ecoaram no corredor, reagiu, correu de volta ao quarto, fechou a porta e sentou-se na cama, abraçando os joelhos.
Naquela noite, sentiu-se mais só do que nunca. O lar que sempre fora o seu refúgio tornará-se um espaço cheio de tensão, segredos e uma verdade que não conseguia assimilar. Enquanto tentava acalmar a mente, uma pergunta não a deixava: o que fiz para que as coisas chegassem a este ponto? A ideia de que a sua vida estava a mudar de uma forma que não podia controlar aterrorizava-a. No entanto, algo dentro dela acendeu uma pequena chama. Se tudo estava a partir, talvez fosse a altura de descobrir quem era, para além de ser simplesmente uma filha, para além da imagem daquela família perfeita que agora parecia uma fachada. A luz do amanhecer entrava timidamente pelas cortinas do quarto, mas, em vez de trazer o habitual conforto, Matilde sentia um vazio indescritível. Levantou-se mais tarde que o habitual, como se o peso do que acontecerá na noite anterior tivesse parado seu mundo, enquanto tudo à sua volta seguia o seu curso. A casa permanecia mergulhada num silêncio estranho, como se tudo estivesse em pausa. Desceu as escadas com um aperto no peito, uma incógnita que a sufocava. Ao chegar à sala, algo a atingiu de imediato: a ausência do pai. A mala já não estava, nem ele. Um arrepio percorreu-lhe as costas. Antes de conseguir pensar mais no que aquilo significava, ouviu ruídos vindos da cozinha. Era a mãe, movendo-se com uma calma desconcertante enquanto preparava café. Entrou, sentindo-se uma estranha na própria casa, e observou-a, esperando algum tipo de explicação. Helena nem sequer levantou o olhar. Matilde não sabia se era para evitar ou porque simplesmente não se importava. O pai foi embora? Perguntou, tentando manter a voz firme, embora por dentro se sentisse uma criança perdida. A mãe hesitou um instante, tempo suficiente para que a ansiedade de Matilde disparasse. Finalmente, deixou a colher no lava-louças e olhou para ela. Sim, foi embora cedo, respondeu num tom neutro, como se falasse de algo trivial. A resposta não deixava espaço para perguntas, mas Matilde não conseguia ficar em silêncio. Precisava de algo, qualquer coisa que a ajudasse a entender o que se passava. Quando volta? Insistiu, embora temesse a resposta. Helena suspirou, como se a pergunta fosse um fardo insuportável. Não sei, disse, desviando o olhar. Essa resposta simples devastou Matilde. Como podia não saber? Sentiu um nó na garganta, mas não disse mais nada. A mãe, por seu lado, tentou agir como se nada tivesse mudado. Durante o resto do dia falou sobre o tempo, uma nova receita que queria experimentar e até do jardim do vizinho. Matilde respondia com monossílabos, incapaz de fingir interesse. A cabeça estava cheia de perguntas, mas nenhuma tinha resposta. Mais tarde, saiu para o quintal com a esperança de clarear a mente. Sentou-se no velho baloiço que o pai construíra quando ela era criança. O rangido das correntes era o mesmo de sempre, mas agora parecia ter um significado diferente. Fechou os olhos e deixou as memórias inundarem-na, risadas, jogos, conversas leves sobre coisas sem importância. Naquele tempo, tudo parecia tão seguro, tão estável. Agora, essa segurança tinha desaparecido e ela não sabia como recuperá-la. Enquanto o sol começava a pôr-se, algo dentro de si mudou. Pela primeira vez, percebeu que a vida que conhecia estava a desmoronar-se e que não podia fazer nada para impedir. No entanto, também entendeu que não podia simplesmente esperar que as coisas voltassem a ser como antes. Precisava de respostas, mesmo que não soubesse como obtê-las. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, a mente continuava cheia de pensamentos. Perguntava-se se o pai estaria a pensar nela, se a mãe sentia o mesmo vazio que ela. Também se perguntava se havia algo que pudesse fazer para resolver tudo. Mas, acima de tudo, aterrorizava-a uma pergunta que não queria admitir: e se a família nunca tivesse sido tão perfeita como ela pensava? Com o passar do tempo, Matilde percebeu que aquele dia não marcava apenas a partida do pai, mas também o início de um novo capítulo da sua vida, um capítulo em que teria de enfrentar verdades incômodas e aceitar que, às vezes, as coisas não correm como esperamos. Mas essa lição ainda estava longe de ser aprendida. O silêncio da casa continuava a pesar, e as sombras do que estava por vir alongavam-se no horizonte. Algo muito maior do que ela podia imaginar começava a ganhar forma, e a sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O sol matutino filtrava-se timidamente pelas cortinas florais do quarto de Matilde, revelando as sombras que dançavam nas paredes gastas da sua pequena casa em Vila Nova de Gaia.
A jovem levantou-se com uma lentidão que não combinava com a sua idade. O peso da noite anterior parecia ter adormecido cada músculo do seu corpo. O silêncio, esse velho companheiro desde o anúncio da separação dos pais, continuava a reinar absoluto. A casa, que antes vibrava com risos e conversas, tinha agora a quietude pesada de um mausoléu. Vestia um vestido de algodão leve, cor creme, que a mãe lhe tinha comprado há meses, mas que ela usava agora quase como uma armadura contra o mundo. O vestido caía-lhe pelo corpo com uma suavidade que contrastava com a rigidez do seu olhar. Nos pés, uns sapatos de pele castanha, gastos nas bordas, testemunhas de inúmeras caminhadas pela marginal. Como único acessório, usava um colar de prata com um pequeno pendente em forma de estrela, herança da avó paterna, que parecia brilhar com uma luz própria, quase a desafiar a escuridão que a envolvia. Desceu as escadas com passos hesitantes, cada degrau a ecoar como um trovão no silêncio da casa. A sala estava vazia, a mala do pai desaparecera e o sofá onde ele costumava sentar-se parecia agora um trono abandonado, um palco de um drama que ninguém queria protagonizar. Matilde sentiu um calafrio, mas não se deixou dominar pelo medo. Respirou fundo e dirigiu-se à cozinha, onde a mãe, Helena, mexia distraidamente num tacho de barro, preparando o almoço. Helena usava uma blusa azul clara, de tecido fresco, e umas calças de linho bege que a faziam parecer mais velha do que a filha imaginava. Os cabelos castanhos, outrora brilhantes e bem tratados, estavam agora presos num rabo de cavalo simples, com alguns fios rebeldes a caírem-lhe pela face. O rosto carregava marcas de cansaço, mas também uma força silenciosa, como uma guerreira que se recusa a desistir, apesar das batalhas internas. Matilde aproximou-se da mesa e sentou-se, evitando o olhar da mãe. O silêncio entre elas era cúmplice, denso e desconfortável. Tentou puxar conversa, mas as palavras saíam-lhe como folhas secas ao vento, sem rumo nem propósito. A que horas é que o pai voltou ontem? Perguntou, tentando soar casual, mas a voz traiu-lhe a ansiedade. Helena parou o que estava a fazer e olhou para a filha, os olhos carregados de uma tristeza que não conseguia disfarçar. Não voltou, respondeu, com uma voz baixa, quase um sussurro. Foi embora para ficar sozinho, acho. Matilde sentiu a garganta apertar-se, uma lágrima ameaçou escapar, mas ela a conteve. Quis perguntar mais, quis saber onde, por quê, quando, mas as palavras não vieram. Em vez disso, levantou-se e saiu para o quintal, onde o velho baloiço rangia ao sabor do vento, um som melancólico que parecia acompanhar os seus pensamentos. Sentou-se, abraçando os joelhos, e olhou para o horizonte onde o Douro serpenteava preguiçosamente. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas, traçando caminhos quentes pela pele fria. Pensou nos momentos felizes que agora pareciam tão distantes, quase inalcançáveis. A imagem dos seus pais juntos, a rir, a dançar na cozinha, a partilhar segredos sussurrados na penumbra, tudo parecia um sonho que a realidade cruel tinha desfeito. De repente, uma voz interrompeu o seu torpor. Sabes, Matilde, a vida não é como os filmes que vemos na televisão. Era a voz do seu amigo Tiago, que aparecerá sem que ela tivesse ouvido os passos. Tiago era um rapaz do bairro, com um sorriso fácil e uma energia contagiante. Vestia uma t-shirt branca manchada de tinta e uns dias rasgados, e trazia sempre um boné virado para trás, como se estivesse pronto para qualquer aventura. Nem sempre acaba tudo bem, mas isso não significa que não possamos escrever finais melhores, continuou ele, sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Matilde olhou para ele, surpresa pela espontaneidade e pela leveza das suas palavras. Um sorriso tímido surgiu-lhe nos lábios, interrompendo a maré de tristeza. És um poeta, Tiago? Brincou, enxugando as lágrimas. Só tento não ser um drama ambulante, respondeu ele, piscando-lhe o olho. Durante aquele breve momento, o peso nos ombros de Matilde parecia diminuir. Talvez, pensou ela, não estivesse sozinha nesta tempestade. Talvez houvesse uma forma de navegar por estas águas turbulentas sem naufragar. De volta a casa, a noite começava a cair, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Matilde sentou-se à sua secretária, uma antiga peça de madeira com gavetas gastas, e abriu o seu caderno de notas. Escreveu sem pensar, as palavras fluíam como um rio impetuoso, despejando a dor, a confusão e a esperança que borbulhavam dentro dela. Mas, mesmo no meio daquela aparente calma, um segredo escondido no coração da casa continuava a pulsar silenciosamente. Na sala,
atrás de uma estante, uma gaveta entreaberta revelava um envelope com um selo antigo, amarelado pelo tempo. Ninguém sabia o que continha, mas Matilde sentia, no fundo do seu ser, que aquele mistério guardava a chave para algo que iria mudar tudo, para sempre. E assim, na penumbra daquela noite, entre suspiros e sussurros, o futuro aguardava, sombrio e incerto, pronto para revelar os seus segredos mais profundos. As primeiras luzes da manhã filtravam-se através das janelas da casa de Matilde, iluminando as paredes com um brilho suave que parecia quase contradizer a tensão que pairava no ar. O silêncio ainda dominava, uma presença quase palpável que envolvia cada canto daquele lar em Vila Nova de Gaia. Matilde levantou-se devagar, sentindo o peso do mundo nos ombros jovens, e vestiu um vestido de malha bege, justo, que realçava as suas formas com uma sobriedade delicada. Nos pés, uns sapatos de salto médio em pele castanha, ligeiramente desgastados nas pontas, que lhe davam uma postura mais firme, quase desafiadora. O colar de prata com o pendente em forma de estrela continuava a brilhar suavemente contra a pele do seu pescoço, como se fosse um amuleto que a protegia das tempestades emocionais que enfrentava. O cabelo castanho escuro, solto, caía-lhe pelas costas em ondas suaves, e os olhos verdes, profundos e inquisitivos, refletiam uma mistura de tristeza e determinação. Desceu as escadas com passos decididos, quase como se tivesse ensaiado aquele momento inúmeras vezes. A cozinha estava vazia, exceto por um aroma subtil a café acabado de fazer que pairava no ar. Matilde pegou numa chávena e sentou-se à mesa, observando o exterior pela janela. Lá fora, o bairro começava a despertar lentamente, com os primeiros vizinhos a cumprimentarem-se e as crianças a correrem para a escola. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Matilde atendeu, reconhecendo imediatamente a voz do pai, Antônio. Havia um nervosismo inesperado no timbre dele, uma urgência que não se encaixava com a sua imagem habitual de homem calmo e ponderado. Matilde, podemos encontrar-nos? Preciso de falar contigo, disse ele, com um suspiro. Ela hesitou apenas um instante antes de concordar. Marcaria um encontro num café discreto perto da ribeira, onde as conversas podiam passar despercebidas entre o burburinho habitual. Quando chegou ao café, encontrou Antônio já à espera, sentado numa mesa ao canto, com uma expressão cansada mas determinada. Vestia uma camisa branca simples, com as mangas arregaçadas até aos cotovelos, e umas calças de ganga escuras. O cabelo começava a ficar salpicado de grisalhos, e os olhos azuis, sempre tão expressivos, pareciam agora carregados de uma dor silenciosa. Obrigado por vires, começou ele, tentando sorrir, mas sem sucesso. Sei que as coisas têm sido difíceis, e não queria que ficasse sem respostas. Matilde assentiu, sentindo o coração acelerar. Estava preparada para ouvir a verdade, por mais dolorosa que fosse a verdade. Matilde, é que o homem que viste com a tua mãe, fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas, foi parte das razões pelas quais as coisas mudaram entre nós. Não quero que penses que isto é culpa tua, ou que deixes que te consuma. Ela respirou fundo, tentando controlar a mistura de emoções que explodia dentro dela. Então, tudo isto começou antes do que pensei? Perguntou, a voz quase um sussurro. Sim. Houve coisas que tentei esconder para te proteger, mas acho que foi pior assim. O que importa agora é que saibas que, apesar de tudo, eu estou aqui para ti. Sempre estarei. Matilde sentiu uma pontada no peito, uma mistura de tristeza e alívio que lhe fez os olhos brilharem. Aquele momento, por mais difícil que fosse, trouxe uma clareza que há muito lhe fugia. De regresso à casa, a jovem sentiu-se estranhamente leve, como se uma porta invisível se tivesse aberto dentro dela. A casa continuava a mesma, mas a sua percepção tinha mudado. Sabia que a estrada à sua frente seria difícil, cheia de curvas e obstáculos, mas estava disposta a caminhar por ela, passo a passo. Mais tarde, enquanto regava a planta que cuidava com tanto zelo, um pequeno vaso de orquídea que a mãe lhe dera antes de tudo mudar, Matilde olhou pela janela e viu o céu pintado com as cores quentes do entardecer. Pensou nas palavras do pai, na força silenciosa da mãe e na amizade inesperada de Tiago, e percebeu que, apesar das dores e das incertezas, havia uma semente de esperança a germinar dentro dela. No entanto, naquela mesma casa, uma sombra continuava a crescer.
Numa gaveta escondida, o envelope antigo permanecia esquecido, guardando um segredo que aguardava o momento certo para emergir e abalar novamente o delicado equilíbrio da sua vida. E assim, enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Gaia, Matilde preparava-se para enfrentar não só as tempestades do presente, mas também os mistérios do passado que, cedo ou tarde, viriam à tona para desafiar tudo o que ela pensava saber. As sombras da noite já envolviam Vila Nova de Gaia quando Matilde se preparava para mais uma noite solitária naquela casa que, de tão cheia de memórias, parecia agora um lugar estranho. Vestia um conjunto de pijama de seda azul escuro, que realçava sua pele clara e o contorno do seu corpo esguio, enquanto o cabelo, ainda solto, caía-lhe sobre os ombros com um brilho sedoso. O colar de estrela pendia suavemente, quase a tocar no decote delicado, como um segredo guardado perto do coração. Sentou-se na beira da cama, os dedos entrelaçarem-se nervosamente, enquanto a mente vagueava por entre pensamentos confusos e sentimentos contraditórios. A confusão dos últimos dias parecia agora uma tempestade que não dava tréguas, e a sensação de solidão apertava-lhe o peito como um abraço demasiado forte. De repente, o toque do telemóvel quebrou o silêncio. Era uma mensagem de Tiago. Encontro-te amanhã no parque? Preciso mesmo de te falar. Matilde sorriu, sentindo uma faísca de esperança. Talvez, pensou, não estivesse tão só como imaginava. No dia seguinte, o sol brilhava com uma intensidade que contrastava com o humor sombrio da jovem. Encontrarão-se no parque da cidade, onde as árvores antigas ofereciam sombra e o aroma das flores misturava-se com o som distante dos barcos no rio. Tiago apareceu com o seu habitual sorriso descontraído, vestido com uma camisa de algodão branca e calças de ganga gastas, os olhos castanhos a brilhar com uma energia contagiante. Precisamos de te tirar daqui, disse ele, puxando-a para um passeio pelo parque. Não podes ficar presa naquela casa sozinha a remoer tudo. Matilde riu, um som leve que quase parecia estranho vindo dela. Fácil dizer, difícil fazer, respondeu, olhando para o chão. Enquanto caminhavam, Tiago contou-lhe sobre uma festa que ia acontecer no final da semana numa aldeia próxima, um evento pequeno mas cheio de música e dança, onde ele prometia que ela iria esquecer os problemas, pelo menos por uma noite. E se eu não quiser esquecer? Perguntou ela, levantando os olhos para ele. Tiago parou e olhou-a com seriedade. Então, pelo menos, vais ter um momento para respirar. Para seres só tu, sem o peso de tudo que te está a esmagar. Matilde sentiu-se tocada pela preocupação dele. Era raro alguém se importar tanto sem esperar nada em troca. Talvez fosse mesmo isso que precisava, um respiro, um instante de liberdade. Naquela noite, voltou a casa com o coração um pouco mais leve, mas o mistério que pairava sobre a família não lhe dava descanso. Recordou o envelope antigo que tinha visto atrás da estante na sala, e a curiosidade transformou-se numa necessidade urgente. Decidiu que, no dia seguinte, iria descobrir o que estava guardado ali, fosse o que fosse. Já não podia continuar sem respostas. Passou a noite a imaginar o que poderia conter aquele envelope. Cartas antigas, fotografias, segredos enterrados, talvez até um diário que explicasse as razões da separação dos pais. A ansiedade misturava-se com o medo, e o sono demorou a chegar. Quando finalmente amanheceu, Matilde levantou-se cedo, vestiu uma blusa branca de algodão e umas calças de ganga escuras. Calçou umas sapatilhas simples e dirigiu-se à sala com uma determinação silenciosa. Aproximou-se da estante, o coração a bater forte, e puxou cuidadosamente a gaveta entreaberta. Dentro, encontrou o envelope, amarelecido pelo tempo, com o selo parcialmente rasgado. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto o abria, revelando um conjunto de cartas escritas à mão, datadas de vários anos atrás. Começou a ler, e as palavras, carregadas de emoção e dor, revelavam uma história diferente daquela que ela conhecia, uma história de traições, promessas quebradas e segredos que tinham sido cuidadosamente escondidos para proteger uma imagem de família perfeita. À medida que lia, Matilde sentiu o mundo a desabar à sua volta. Descobriu que o homem misterioso não era um simples amante da mãe, mas alguém ligado a um passado que ninguém queria recordar. Um passado que podia mudar tudo o que ela pensava sobre os seus pais e sobre si própria. De repente, um ruído vindo do corredor fez-a saltar. Alguém estava a chegar. Com o coração aos pulos, escondeu as cartas rapidamente na gaveta e dirigiu-se para a porta, tentando parecer calma. Quando abriu, encontrou a mãe, Helena, no limiar, com uma expressão séria e olhos que pareciam esconder algo.
Sem dizer palavra, a mãe puxou-a para um abraço apertado, e naquele momento, Matilde percebeu que os segredos estavam longe de acabar. Pelo contrário, estavam prestes a revelar um enredo ainda mais profundo e perigoso do que ela podia imaginar. E assim, enquanto as sombras da noite se aproximavam novamente, um novo capítulo da sua vida começava. Um capítulo em que teria de enfrentar não só as verdades dolorosas da sua família, mas também os mistérios que ameaçavam arrastar todos para um abismo desconhecido. As luzes tênues do corredor iluminavam o rosto de Helena, marcado por uma mistura de cansaço e determinação que Matilde ainda não tinha visto antes. O abraço apertado da mãe parecia querer transmitir mais do que conforto, era um pedido silencioso de confiança no momento em que tudo se estava a desfazer. O silêncio entre ambas tornou-se denso, carregado de palavras não ditas e emoções reprimidas. Matilde, começou Helena, mas a voz quebrou-se, e ela respirou fundo antes de continuar. Há coisas que nunca te contei. Coisas que pensei que estariam melhor escondidas, mas talvez seja a altura de seres parte delas. Matilde sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade crescendo dentro dela. Aquele era o momento pelo qual secretamente ansiava, mas que também temia profundamente. O que queres dizer, mãe? Perguntou, tentando manter a voz firme. Helena puxou Matilde para dentro da sala, fechou a porta atrás delas e sentou-se no sofá. Com um gesto, convidou a filha a sentar-se também. A luz suave do abajur criava sombras que dançavam nas paredes, conferindo um ar quase mágico ao ambiente. A verdade é que a nossa família nunca foi tão perfeita como parecia, começou a mãe, olhando nos olhos da filha. Há muito tempo, antes de tu nasceres, vivi uma história que pensei ter deixado para trás, mas que voltou para nos assombrar. Matilde ouviu atentamente, cada palavra a penetrar como uma punhalada no seu coração já ferido. Aquele homem que viste comigo não é apenas um amigo. É alguém do meu passado, alguém com quem tive uma ligação complicada, e que, infelizmente, trouxe muitas dores para nossa família. Mas por que esconder isto? Perguntou Matilde, a voz a tremer. Por que não nos contaste? Helena suspirou, os olhos a encherem-se de lágrimas que ela tentou esconder. Porque achei que podia proteger-vos, a ti e ao teu pai. Mas as coisas escaparam-me do controle. E agora, tudo está a desmoronar-se. Matilde sentiu a raiva e a tristeza misturarem-se dentro de si. Quis gritar, perguntar por que motivo a sua mãe escolher o segredo em vez da honestidade, mas, em vez disso, sentiu uma onda de compreensão. Aquela mulher forte, que sempre admirara, também tinha as suas fraquezas e medos. De repente, um som vindo da porta da frente cortou aquele momento de intimidade, o badalar da campainha, insistente e perturbador. As duas olharam-se, um arrepio a percorrer-lhes a espinha. Quem será a esta hora? Murmurou Helena, levantando-se com hesitação. Ao abrir a porta, um homem alto e de olhar penetrante revelou-se sob a luz do candeeiro. Vestia um casaco escuro e um cachecol que lhe escondia parcialmente o rosto, mas havia algo nele que fez Matilde recuar um passo, um pressentimento sombrio que lhe gelou o sangue. Boa noite, Helena, disse ele, com uma voz grave e fria. Precisamos de conversar. Antes que pudesse reagir, o homem entrou na casa, deixando para trás um rastro de mistério e tensão que parecia impregnar todas as paredes. Matilde sentiu que o chão sob os seus pés começava a ceder, como se estivesse prestes a cair num abismo sem fundo. A mãe fechou a porta lentamente, voltando-se para a filha com os olhos cheios de medo e desapontamento. Estás preparada para o que vem aí? Perguntou, num sussurro quase inaudível. Matilde engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade a cair-lhe sobre os ombros tão jovem. Aquele encontro não era apenas uma conversa, era o início de uma batalha que poderia destruir tudo aquilo que ainda restava da sua família. E, enquanto a noite avançava, as peças de um puzzle complexo começavam a encaixar-se, revelando uma trama de segredos, traições e escolhas que ninguém podia ter previsto. O passado, tão cuidadosamente enterrado, estava a emergir com uma força imparável, e Matilde sabia que, para sobreviver, teria de enfrentar não só os fantasmas da sua família, mas também os seus próprios demônios. Afinal, a verdadeira luta estava apenas a começar.